Tá certo? Foi. Foi, né? Então tá. Então, assim, ó, ficou duas atividadezinhas ali, duas questõezinhas pra gente resolver. Vamos resolver primeiro essa de baixo aqui. Se vocês resolverem a de baixo, vocês vão entender o que está escrito aqui em cima, tá bom? Então, vamos lá, ó. Tá escrito assim ali embaixo. Em uma execução de alimentos em que o réu deixou de pagar 3 parcelas consecutivas no valor fixado em sentença condenatória de R$ 500 a parcela dos alimentos. Ao propor a medida executiva, qual o valor da causa? Primeira coisa que vocês têm que pensar, vou colocar aqui, ó, o que está escrito ali no probleminha. Já existe uma sentença, tá bom? Então, nós temos uma sentença, ó, nós temos uma sentença, e essa sentença, ela disse assim, que o réu precisa pagar a uma determinada parte autora R$ 500 em alimentos. Isso parcela, tá parcelado, tá bom? Todo mês é pago R$ 500. Aí, o que ocorre? Está dizendo assim, ó, ao propor a medida executiva, se eu quero executar essa sentença, é porque parcelas não foram pagas, tá certo? Eu só vou promover a execução quando eu já tenho um título executivo, e aqui essa sentença, gente, ó, ela é um título executivo judicial, a sentença é um título executivo judicial, então, se eu tenho esse título executivo judicial e ele deixou de ser cumprido, como é que eu vou fazer para cobrar? Bom, a única maneira agora é promover a execução. Eu preciso executar. Então, o que está escrito ali? Ó? Em uma execução de alimentos, que é o caso, tá? Em uma execução de alimentos em que o réu deixou de pagar 3 parcelas consecutivas no valor. Peraí, tem gente esperando aqui. Como é que eu faço? Vou admitir, vamos admitir. Vamos admitir. Mais alguém estará esperando? Acho que não. Opa, só um minuto, gente. Pronto, voltou certinho. Certinho aqui. Muito bem. Então, se eu tenho a sentença, que é o título executivo judicial, que foi, ele fixou R$ 500 em alimentos mensais. Se está dizendo ali que eu vou executar, é porque essa sentença não está sendo cumprida. Aí no probleminha diz, em uma execução de alimentos em que o réu deixou de pagar 3 parcelas consecutivas no valor fixado em sentença condenatória de R$ 500 a parcela dos alimentos. Quanto que eu vou precisar executar? Eu vou precisar executar 3 parcelas de R$ 500. Perfeito? Vou precisar executar 3 parcelas de R$ 500. Ao propor a medida executiva, qual o valor da causa? Bom, aí é que nós vamos lá para o Código de Processo Civil, abram o código, lá no artigo, cadê? Aqui, ó. Lá no artigo 292, no seu parágrafo 1º e no seu parágrafo 2º. Vamos ler o que diz o primeiro. Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Esses R$ 1.500 aqui, eles são prestações vencidas ou são prestações vincendas? Prestações vencidas, aquelas que já se venceram. Prestações vincendas, aquelas que irão vencer.
Tá bom? Vencidas. Perfeito. Então, R$ 1.500 vocês podem colocar aí que são prestações vencidas. Perfeito. O código está dizendo assim: quando se pedirem ambas, as vencidas e as vincendas, nós devemos considerar ambas. Muito bem. Vamos para o parágrafo 2º. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual. O que o parágrafo 2º ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, as prestações que já se venceram, a gente sabe quais são, que é o nosso caso aqui. A gente já sabe quais se venceram. A gente já sabe quais são as vencidas. São R$ 1.500. R$ 1.500. Mas o legislador, no parágrafo 2º, ele sabe que nós não temos ideia de quantas deixarão de ser pagas ainda. Então, porque assim, vamos pensar aqui nessa ação de alimentos, né? Então, um pai tinha que pagar alimentos para o filho. R$ 500 mensal. Não pagou um mês, não pagou o segundo mês, não pagou o terceiro mês, eu entrei com a ação. E certamente, gente, ele continuará a não pagar. Ó, ele vai continuar a não pagar o 4º mês, o 5º mês, o 6º mês, o 7º mês. Isso significa que eu só posso cobrar aquelas prestações que se venceram antes da propositura da ação? Não. Eu vou cobrar e o juiz vai se manifestar em sentença sobre aquelas que se venceram até a propositura da ação. E lá na sentença, ele também vai se manifestar sobre aquelas que se venceram no decorrer do processo. Então, até o momento da propositura da ação, eu tenho as vencidas, que são aquelas até o momento da propositura da ação. No momento em que eu proponho a ação, eu sei, portanto, quais são as vencidas. Após a propositura da ação, eu tenho aquilo que a gente chama de prestações vincendas, ou seja, aquelas que se vencerão no decorrer do processo. Perfeito? Então, nessa nossa ação aqui de execução de alimentos, o que a gente sabe? A gente sabe o valor das vencidas, R$ 1.500. Mas a gente tem que pensar também, portanto, naquelas que vão se vencer ao longo do processo. E para fazer esse cálculo, quem vai nos ajudar é o parágrafo 2º. Vocês precisam ler o parágrafo 2º em 2 etapas. Diz ali, ó, o valor das prestações vincendas, ou seja, aquelas que vão se vencer durante o processo, será igual a uma prestação anual. A uma prestação anual significa 12 parcelas. Uma prestação anual significa 12 parcelas, tá? Então, o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual se a obrigação for por tempo indeterminado. Agora, coloquem uma barra aí. E se a obrigação for por tempo inferior a 1 ano, né, será igual à soma das prestações. Então, ó, o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 ano. Contudo, se a obrigação for por tempo inferior a 1 ano, ele será igual à soma das prestações. Então, vamos lá. Nesse nosso probleminha, eu quero que vocês saibam o seguinte. Quando o juiz fixa uma sentença de alimentos, que é o caso ali de cima, né? A gente tem um título executivo judicial, então o juiz deu uma sentença de alimentos. Quando o juiz
na sentença de alimentos, ele fixa lá, né? O réu deverá pagar R$ 500 mensais ao autor. Eu quero que vocês saibam o seguinte: isso não tem prazo para o fim. Isso não tem prazo para o fim. Não tem. Tá? Não tem. O prazo existe decorrente da lei, mas a parte para deixar de pagar, ela tem que ir até a juiz e falar: olha, eu não quero mais pagar esses alimentos. Tá? Então, vejam, a sentença aqui, ela determina uma obrigação por prazo indeterminado. Por prazo indeterminado. Perfeito? Nossa, tem alguém aguardando para entrar, coitado. Deixa eu dividir. Por prazo indeterminado. Vejam, se no nosso caso aqui, na nossa execução, a prestação, a obrigação, desculpem, é por prazo indeterminado, qual será o valor das prestações vincendas? Qual será o valor das prestações vincendas? Vamos ver se vocês entenderam o problema. Qual será o valor das prestações vincendas? Ninguém arrisca? 4.500. Das vincendas? Eu acho que é 4.500, porque é 9 meses ainda, né? Porque é um total de 1 ano. Total de um ano, perfeito. Como ele deixou de pagar 3 meses, ele ainda tem 9 meses ainda para ser pagos em 1 ano. Ah, entendi. Olha que conta que vocês fizeram. 4.500, total do processo é Que 6.000 reais. interessante a conta de vocês. Está errado. Não, mas eu entendi o fundamento de vocês. O Jean também, olha só. Ótimo, mas está errado. A ideia é interessante. Viu? É o seguinte. Não, não, tá? Viu? Vocês têm que considerar o total de um mês, tá? Desculpem, o total de um ano. O total de um ano de prestações não pagas. Tá? Total de um ano de prestações não pagas são 500 vezes 12. Qual Então o dá valor? 6.000. 6.000. Perfeito, perfeito. Então, ó, o valor das prestações vincendas, ó, é de R$ 6.000, tá bom? Então, aquelas que se vencerão. Então, vamos lá de novo no parágrafo 2º. O valor das prestações vincendas, que é isso que a gente quer saber, né? Será igual a uma prestação anual. Uma prestação anual é 500 vezes 12, né? Que dá 6.000. Se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 ano. Perfeito. Qual é o valor da causa? 6.000 reais? Não é 6.000 Não. reais. Qual é o valor da causa? Não é 6.000 reais. Ó, vão ali para o parágrafo 1º. Junta as duas, exatamente, junta as duas, já. 7.500. Ó o que diz o parágrafo 1º, ó. Prof. Ó, Mas só ler o parágrafo 1º com vocês. Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. Nós precisamos considerar as duas, ó, juntas. Então, a gente precisa somar as vencidas com as vincendas. Perfeito? Sim. Ó, vou mudar o problema aqui para vocês. Só tem uma pergunta. Pode falar, pode falar. Ali no inciso 3 tem na ação de alimentos a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Tá. Foi por aí que eu me baseei no cálculo. Ah, tá bom. Tá, então vamos voltar. É uma dúvida perfeitamente factível, né? Pode ter essa dúvida, sim. Então, vamos lá. Eu vou colocar um probleminha aqui para vocês rapidinho aqui, tá bom? Para falar desse inciso 3º aí do 292, tá bom?
Em ação de alimentos, o autor pede a prestação mensal de R$1.000. Cadê o cifrão aqui no meu R$1.000, tá? Qual é o valor da causa? Vejam o que eu escrevi aqui para vocês, ó. Em ação de alimentos. O que é uma ação de alimentos? É quando eu não tenho nada. O juízo, o poder judiciário ainda não estipulou nada. Então, por exemplo, tem a criança, a mãe e o pai, eles não entram em um acordo com relação ao valor que eles vão pagar em alimentos, não estão de acordo. Ele quer pagar 500 e ela quer 1.000, tá bom? Ó, ele quer 500 e ela quer 1.000. O que ela precisa fazer? Ela precisa que o Poder Judiciário, por meio de uma sentença, diga para ela que ela, na verdade, que a criança, né? Que a criança tem direito a R$1.000. Então, nesse caso, eu preciso promover uma ação de alimentos. O que eu quero nessa ação de alimentos? Eu faço um pedido condenatório, né? Então, que o juiz condene o réu à prestação alimentar mensal. Então, eu preciso que o juiz condene, perfeito? O que está escrito no 292, inciso 3º? Ele se refere única e exclusivamente a essa ação de alimentos, tá? Então, na ação de alimentos, Na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Então, nesse caso, né, quando eu tenho um pedido condenatório em alimentos, aqui o valor da causa no nosso probleminha específico, o valor da causa será de R$12.000. Aqui, nesse caso, como é uma ação de alimentos, o artigo, o inciso 3º, ele está se referindo única e exclusivamente a essa ação. Ele não está se referindo a mais nenhum tipo de ação, só a ação de alimentos. E ele é categórico. Na ação de alimentos, o valor da causa será a soma de 12 vezes a prestação requerida. Perfeito? Lá de baixo, nesse probleminha que está em vermelho, vejam que aqui, gente, eu já tenho uma sentença de alimentos. Da onde que saiu, professora, essa sentença de alimentos? Saiu de uma ação de alimentos, tá? Na ação de alimentos, eu quero o quê? Eu quero que saia uma sentença, eu quero que saia uma sentença em que o juiz condena o réu a pagar R$1.000 mensais. E é o que eu consegui. Ele julgou procedente, tá certo? A partir do momento em que o juiz julgou procedente por meio de uma sentença, o réu é obrigado a pagar. Se ele não paga, que foi o caso do probleminha aqui de baixo, ele não pagou, né? Deixou de pagar 3 parcelas consecutivas no valor fixado em uma sentença condenatória de R$500 a parcela dos alimentos. Então, eu já tinha o título executivo, que é a sentença. Eu já tinha o título executivo. Então, título executivo aqui, é a sentença, título executivo extrajudicial. Judicial, né? Eu tenho um título executivo judicial, em que ele dizia, pague tanto. A parte parou de pagar, tá bom? Qual é o valor da causa? Agora, nós não vamos mais nos dirigir ao 282, inciso 3º,
Porque agora não é mais uma ação de alimentos. Agora é uma execução de alimentos. São duas ações diferentes, tá bom? Por isso que nesse caso aqui, que nós vimos, aplica-se o parágrafo 1º e 2º do 292. Ok? Dúvidas? Prof, então daí, só para colocar aqui, valor da causa junta as duas, né? As vencidas e as vincenas. Daí no problema é 1.500 mais 6.000, que dá 7.500. Isso. O valor da causa ali no problema, o valor da causa será de R$ 7.500. Exatamente. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa para eu responder. Jean, perfeito. Exatamente. Aqui, Jean, na ação de alimentos, eu estou na fase de conhecimento. Eu quero que o juiz conheça do meu direito. Eu quero que ele analise os pressupostos e veja assim, olha, realmente, a criança tem direito a esse valor de R$1.000 ou não. Ele pode até modificar lá a questão do valor, né? Pode diminuir. Ele não precisa seguir exatamente o que eu pedi, mas nessa ação de alimentos é o momento de provar, né, o meu estado de necessidade e a possibilidade do pai da criança pagar. É esse o momento, então é a fase de conhecimento. Nessa segunda ação aqui, que é a ação de execução, eu estou executando os alimentos, na verdade. Por quê? Porque ele não pagou, né? Ele não pagou, agora eu vou lá e faço a execução. Tá bom? Eu acho que é isso. Acho que não veio mais perguntas que eu estou achando aqui. Chat, paradinho. É isso? Isso aí, Jean. Em vez de falar processo de conhecimento, processo de execução, coloque lá fase de conhecimento, tá? E fase da execução. Muito bem, valor da causa aqui, R$ 7.500. Voltamos agora lá para aquela que faltou, né? Perfeito. Voltamos agora àquela que faltou, que faltava lá, né? Uma aqui em vermelho. Quando o pedido for relativo a prestações vencidas e vincendas, deve-se atribuir à causa apenas o valor das vencidas até a propositura da ação, sendo a obrigação por prazo indeterminado. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Perfeito, falso. Né? É a soma de umas e outras. Quando for por prazo indeterminado. Precisamos somar as duas. Tá? E aqui no caso, como é por prazo determinado, como a gente não vai saber o valor das que se vencerão, a gente usa uma parcela vezes 12. Perfeito? Muito bem, gente. Muito bem. Daí é o 292, prof? Isso. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Aham. Deixa eu salvar, tirar isso daqui. Só para não atrapalhar. Aqui. Deixa eu vir para cá. Colocar um material aqui. Opa. Professora se atrapalhando aqui no Zoom. Para variar, né? Deixa eu fechar aqui. Aqui, share. A aula passada, nós estávamos analisando essa situação aqui, tá? Essa situação, que é a do exame de admissibilidade da petição inicial. Então, ao propor a petição inicial, o juiz a recebe e ele vai analisar se estão presentes os requisitos do 319 mais do 320. Aí eu falei assim para vocês, olha, o juiz ele pode dar, ao analisar a petição inicial, ele pode entender que a petição inicial está correta, está em termos, ó, é o despacho que eu chamo de positivo, né, tá aqui. Então, ele diz assim, ó, recebo a petição inicial, cite-se o réu. Tá? Então, vai haver a citação do réu. Contudo,
Contudo, ele pode despachar, que a gente diz, é um despacho negativo. E o que é o despacho negativo? É quando há a emenda, a determinação de emenda da petição inicial. Então, vamos ver aqui, é o que nós estávamos vendo lá no nosso material, né? Quais são as possibilidades de emenda, de determinação de emenda da petição inicial, nós vimos isso, né? Que o juiz poderá mandar emendar ou aditar a petição inicial no prazo de 15 dias, se ele entender que há algum defeito que qualifica ali os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Aí nós passamos para uma segunda análise. Passamos a análise do 330. E o 330, ele diz assim, ó, que o juiz indeferirá. O que é indeferir? Tá? Indeferir significa que ele não aceita mesmo a petição inicial. Quando que o juiz vai se manifestar indeferindo a petição inicial? A primeira coisa que ele precisa fazer é devolver os autos para o autor, para que o autor ou emende a petição inicial ou faça o aditamento. Quando a gente fala em emenda, então, aqueles requisitos do 319 ou 320, emende, ou seja, coloque aí na sua petição o que está faltando, arrume o vício da sua petição, ou faça aditamento, ou seja, complemente. Ó, que nem o valor da causa, né? Então, vamos dizer que no valor da causa, o juiz tenha apontado, o autor tenha apontado o valor errado. Então, apontou lá o valor de 1.500 em vez de apontar o de 7.500. Então, faça o aditamento. Coloque o valor da causa da maneira correta, tá bom? E quando que haverá o indeferimento dessa petição inicial? Segundo o 330, isso nós já vimos a aula passada. Segundo o 330, eu acho que o Paulo não estava, né? A Ana não estava, deu uma olhadinha lá, eu coloquei o link para vocês, tá? Diz assim, ó, 330. A petição inicial será indeferida quando? Vimos lá, inciso 1, quando ela for inepta. Temos 10 minutos, hein, gente? O que é a petição inicial inepta? Inepta. Aí, vocês precisam se locomover ali no 330, vocês precisam se dirigir ao parágrafo 1º do 330, que ele vai dizer assim, ó, considera-se inepta a petição inicial, cadê? Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, se da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou contiver pedidos incompatíveis entre si, aí nós analisamos todas essas causas aqui do parágrafo 1º. Vejam, dada a oportunidade para o autor emendar a petição inicial, então primeiro foi dada a oportunidade para o autor emendar a petição inicial ou aditar, ele não fez esse aditamento, ele não emendou como deveria ter feito. Nesse caso, gente, incorrendo qualquer um dessas hipóteses do parágrafo 1º, e vejam que todas as hipóteses são relacionadas ao pedido e à causa de pedir, incorrendo em qualquer uma dessas hipóteses, o que o juiz vai fazer agora? Ele vai indeferir a petição inicial. Há o indeferimento da petição inicial. E se há o indeferimento da petição inicial, haverá a extinção do processo sem resolução do mérito. De novo, então, se há o indeferimento da petição inicial em virtude da inépcia da petição inicial, haverá a extinção do processo sem resolução do mérito, tá bom? Vamos passar ao 330, inciso 2º.
O inciso 2º e o inciso 3º, ele diz respeito às condições da ação. Então, o que são as condições da ação? Nós temos duas condições da ação dentro do processo civil atual, né? Quais são? Primeiro, o interesse processual e o segundo, a legitimidade da parte. Então, isso foi matéria, isso foi disciplina de processo civil 1, quando vocês entraram numa matéria que se chamava Condições da Ação. O que são as condições da ação? São alguns elementos que devem estar presentes no processo, de modo que o juiz possa julgar o mérito da ação, tá bom? Então, condições da ação, olha ali, são requisitos para que o juiz possa analisar o mérito do processo. Então, sua análise é sempre relacionada ao direito material litigioso. O primeiro requisito ali do inciso 2º, 330, ele diz assim: a inicial será indeferida quando a parte for manifestadamente ilegítima. A gente já conversou sobre isso em sala de aula. E eu dei o seguinte exemplo para vocês. Eu falei assim, olha, imaginem que eu estava dirigindo, vinha por uma via, e um outro carro veio na via contrária, bateu no meu, né? Houve uma colisão, bateu no meu, e ali eu tive danos materiais no meu veículo, perfeito? Tive danos materiais no meu veículo. Aí, vejam que eu sou uma pessoa plenamente capaz para todos os atos da vida civil. Eu tenho capacidade plena, lá do direito material, tá bom? Então, eu tenho capacidade plena do direito material e eu é que estava no evento. E o veículo também é meu, tá? Então, eu tenho carro, fui eu que participei da colisão. Aí, para mover a ação, meu pai resolve mover a ação, né? Então, ele move a ação contra o réu. O que falta para o meu pai nessa ação indenizatória? Falta para ele legitimidade para mover a demanda. Ele não é parte legítima para propor a ação. Professora, como que a gente analisa quem é parte legítima e quem é parte ilegítima? A questão de ser parte legítima tem muito a ver com direito material. Muito a ver com direito material. Então, vejam, de quem é o direito à indenização? O direito material, a indenização, em virtude do ato lícito, é meu, Fabiana. O direito à indenização não é do meu pai, mesmo que seja ele que tenha me dado o carro, ele me deu o veículo, ele comprou para mim, ele que está pagando as parcelas. Mas veja, o veículo é meu e eu estava no fato. Então, quem tem direito material aí sou eu. Então, eu sou parte legítima para propor a ação e não ele. Se ele propõe a ação, há uma ilegitimidade da parte, tá certo? Então, para a gente analisar a legitimidade, a gente vai fazer aí, a gente sempre tem que fazer aquela análise, né, no plano do direito civil, do direito material e do direito processual, né? Então, quem é que tem o direito material, materialmente falando? Quem tem o direito material é essa pessoa que vai ter legitimidade para propor a ação. Imaginem um contrato, por exemplo, né? Eu sou credora e o Jean é o devedor, né? Eu sou a credora, o Jean é devedor. Jean não cumpriu com as suas prestações. Eu sou parte legítima para promover a ação. Por quê? Porque eu sou a credora. Então, se eu tenho o direito material, eu tenho a legitimidade para ser parte nessa ação. Perfeito? Então, o 330, ali no parágrafo 2º, ele diz assim, ó, a petição inicial será indeferida quando o autor a parte for manifestadamente ilegítima. Vejam, professora, o juiz, ao receber a petição inicial, ele já taca ali um indeferimento? Não, não. Ele manda emendar primeiro, né? Emende-se a petição inicial
a fim de que regularize o polo passivo da demanda ou o polo ativo da demanda. Bom? Então, aquela ação que foi meu pai que promoveu, né? O juiz já indefere logo de cara? Não. Emende-se a petição inicial a fim de regularizar a legitimidade ativa da ação. Uma vez que ele não tem direito, meu pai não tem direito. Aí, se porventura não for regularizada, não for feita da maneira como ela deve ser feita, aí sim indefere a petição inicial por ilegitimidade de parte. E inciso terceiro. O inciso terceiro fala de uma outra condição da ação, que é o interesse processual. Quando eu vou promover uma ação, gente, eu preciso demonstrar, eu não lembro como que o professor de vocês, ele colocou esse binômio, tá? Eu não lembro, não, eu não sei, na verdade, não é que eu não lembro. Quando os professores vão falar do que é o interesse processual, ele coloca um binômio assim, ó, necessidade. Ele falou interesse de agir? Tá, mas agora o código, ele fala de interesse processual, tá? Agora não é mais interesse de agir. Veja lá, ó, 330, no inciso terceiro, mas é o interesse de agir, é o antigo interesse de agir. O código de 73 falava interesse de agir. Agora vocês vão sempre falar interesse processual, tá? Inclusive, eu, de vez em quando, falo interesse de agir também. Eu esqueço que agora é interesse no processo. Mas quando ele foi ensinar para vocês o interesse de agir, no caso, o interesse processual, ele deu um binômio para vocês, né? Ou ele falou assim, ó, eu preciso comprovar a necessidade e a utilidade, ou eu preciso comprovar a necessidade e a adequação, né? Então, o que é esse interesse de agir ou interesse processual atual? Na verdade, é essa necessidade que o autor tem, ele precisa comprovar que ele tem, ó, necessidade de promover a ação. Eu tentei, ó, vai acabar a aula, tá? Vai acabar a aula, depois a gente continua na próxima aula, eu volto aqui. Mas vamos lá. Eu tentei, de todas as maneiras, por via consensual, receber o que eu devia receber do Jean. Jean não me pagou. Então, eu tenho necessidade de promover essa ação, tá? Eu necessito